mais um pod. Hoje só eu e a Kiki, mas a gente normalmente dá conta, né, Kiki? A gente dá conta. E hoje sou eu que continuo perguntando pra ela e eu vou tentar, né, manter meu pescoço ereto pra não ficar papuda. Então, eu tô, assim, pose de bailarina, sabe? Então, a gente parou o nosso último pod, né, nós duas, falando do seu casamento, né? Foi. E aí, você falou que foi muito difícil. Meu primeiro casamento, Dani. Não estraga as minhas chances. Mas não teve o segundo ainda. Não, ainda. Então, do seu ex-casamento, pronto. E a Kiki comentou, e a gente sabe, que ela tinha uma vida muito tranquila, né? Assim, no quesito, estamos falando aqui, material. Então, ela tinha uma vida muito boa, viajava, vivia muito bem, tinha motorista, né? Tinha uma vida muito tranquila, muito financeira, material. E aí a gente pensou em falar do quê, né? Eu pensei, Kiki, essa vida toda que você tinha, né? Um vidão. E a gente, embora eu não fosse muito amiga dela à época, eu comecei a segui-la nas redes sociais um tempo depois. E muitas coisas eu cheguei a ver. Né? E eu falava, caraca, olha que maravilha, que vida boa, que sorte, né? A gente costuma falar que é sorte, casamento é sorte. A gente vai falar disso, talvez seja escolha, né? Não só a sorte. Mas, enfim. Aí eu falei, Kiki, quando a gente saiu daqui, como é que se lidava com a inveja? Porque tinha inveja, né? E não vamos falar aqui de inveja branca, inveja vermelha, inveja amarela. Inveja é inveja. Inveja é inveja, né? E aí eu te pergunto, como é que você conseguia lidar com isso, com essa questão da inveja? Você percebia isso? Ou você estava numa fase tão maravilhosa que você não via nada? Você só via flores, né? Porque era assim, né? Não era... Eu tive mesmo... Eu já a primeira vez, quando a gente falou, né, de mim, assim, da minha vida e tal, eu comecei dizendo que eu tive a vida que eu quis. Né? Eu tive a vida legal. Que eu quis. Uhum. E eu tive a vida... Ainda tenho, claro, mas eu tô falando, né, estamos falando dessa fase específica aí, que tinha muito conforto financeiro, mas não era só isso. Era uma realização mesmo, era uma família estruturada, era um marido provedor, era crianças saudáveis e felizes, eu bonita, feliz, realizada profissionalmente. Teve uma época que eu até parei de trabalhar. Mas, e quando a gente traz isso para o campo da inveja, as pessoas invejam, não é o dinheiro que você tem, as pessoas invejam a tua felicidade, a tua luz, a tua energia, né? Eu tenho uma amiga que vai falar, lá vai ela, porque ela se acha. Mas eu ótimo. Me acho mesmo, porque eu sou uma pessoa iluminada mesmo, eu sou alegre, eu sou feliz. Você se ilumina por si só. Eu me ilumino, se eu não me iluminar, eu passo um iluminador, entendeu? Porque eu sou assim, porque felicidade, Dani, é inteligência, mais do que escolha, né? Então, às vezes, a gente tem uns dias ruins e... No último episódio, a gente falou muito de escolher, da energia, da espiritualidade. Então, às vezes você tem um dia ruim, às vezes você tem um momento ruim, mas, gente, acabou. Sofre aquilo lá, acabou. No outro dia é outro dia. Então, se você se abrir, você vai ter tantos outros momentos felizes. E as pessoas invejam essa facilidade na superação das adversidades. Eu sou boa nisso. Eu sou boa nisso. É isso aí. Acho que essa é a questão. Então, por conta disso, eu sempre fui muito segura, mas eu fazia muita coisa errada, porque eu me expunha demais. Então, isso mexe com a energia, né? Que é uma coisa que você não tem gestão, né? Não, porque as pessoas pensam sobre você não tem gestão. Ah, isso importa? Não importa. Enquanto você não está sabendo, e mesmo quando você sabe, a maneira como você lida com isso pouco importa. Mas ela existe, a energia existe, ela é lançada e ela chega até você. E se você não está preparada, né? E às vezes a gente não está... Porque quando fica natural, é como se você realmente já acordasse com aquela coisa pronta, como se fosse, né, uma coisa a mais. Eu vou passar batom, eu vou lembrar da minha energia, de me travar, de me resguardar, mas me em proteger, alguns momentos... né? Hoje em dia eu aprendo, mas eu fiz muita coisa errada, assim, nesse aspecto. E o que você acha que você fez de errado? Eu me expunha demais, eu falava demais. Era passeios de lancha, Nova York, Tóquio, eu não sei o quê, e eu publicava, e era foto, e era não sei o quê. E o que eu pensava? E as pessoas me falavam isso. Eu vejo hoje pessoas que fazem isso também, e eu tenho a mesma sensação. Por mais que eu curta aquilo, eu falei, puxa, que legal que uma pessoa está num momento legal, que bom que ela está aproveitando, porque todo mundo merece o que tem.
Todo mundo merece o que vive, sim. né? De bom e de ruim, exato. Então, às vezes, eu vejo amigas, assim, numa fase muito legal, felizes no casamento, os filhos estruturados, felizes financeiramente, que, no fundo, é o que a gente quer, né? Equilibrados emocionalmente. Mas isso também é o que você vê, né? Claro, óbvio. É. Mas, né, eu tô falando de mim. Então, às vezes, eu vejo e torço pelas pessoas, não é meu. Mesmo estando em situações mais vulneráveis. Eu consigo isso, mas não é todo mundo que consegue. Tem gente que até gosta de você, te quer bem, mas te vê numa situação melhor que ele, melhor na concepção dele, né, gente? Claro. É diferente. Naquele momento, e aí não tem uma energia legal, não sente uma coisa boa. E eu fui alvo disso porque eu era tonta e eu achava que, não, mas que os meus amigos torcem por mim. Os meus amigos torcem por mim. Todos os meus amigos me querem porque eu via a vida com as minhas lentes. Sim. Eu até hoje torço por todos os meus amigos. Régua, né? Eu sou assim. Mas régua. As pessoas não são. Tem gente que até gosta de você, torce por você, mas quando te vê numa situação melhor, né, que obviamente tudo é relativo, que ele, ou alguma coisa que ele ou ela queriam viver ou queriam estar, não conseguem torcer por você. Às vezes é a sua melhor amiga, é o seu melhor amigo, é o seu parceiro, é o seu... Acho que filho não, espero que não. Mas, assim, pessoas que convivem com você e que não conseguem lidar com o seu sucesso. Né? O Leandro Carnal falou um dia, uma vez que eu ouvi, que eu achei maravilhoso, ele falou assim, que ele tem uma amiga que toda vez dizia para ele, quando ele começou, aí ele é professor de filosofia, né, e tal, ele nunca, um cara lá do Sul e tal, e aí ele começou a fazer sucesso, né, que bom para ele, né, graças ele, ao esforço dele, exposição dele, capacidade dele, e aí, independente de qualquer coisa, e aí ele dizia que tem uma amiga, falou assim, nossa, mas você é uma pessoa de muita sorte, né, como você tem sorte. Então, assim, desmerecendo todo o esforço dele, né? E as pessoas são assim mesmo. A pessoa acha que você teve sorte, né? E que você pode ter tido. A vida é muito sorte também. A sorte pode ter contribuído, Você pode ter tido sorte em algum momento. Mas você soube aproveitar, né? Porque às vezes a sorte vem e a pessoa não enxerga, e a pessoa não sabe. É a oportunidade que a pessoa perde. Quanta gente deixa a oportunidade passar. Isso aí. Quanta gente. Isso é uma coisa que me deixa bem nervosa, assim. Porque as pessoas que deixam as grandes oportunidades da vida passar. Isso me deixa... Eu preciso evoluir, assim, nesse aspecto. Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu me expus demais. E, sim, as pessoas são pequenas. Sim, as pessoas sentem inveja. Hoje a minha vida é totalmente diferente do que já foi um dia. Não vou nem dizer que é pior ou que é melhor, mas financeiramente não é a mesma coisa, mas eu me preservo mais, de uma forma geral. Porque essa coisa de rede social é do demônio, né? É demônio, né? É o demônio. Porque o que é o demônio? A gente que fala de espiritualidade. Lá vem ela. Eu nem perguntei o que é o demônio, mas ela já está emendando. Não, mas a gente Vamos lá, o que é o demônio? O que é o demônio? Gente, o demônio é o ego da gente. É, claro. É você com você. A luta é você com você mesmo. Você, com seus pensamentos, com as suas escolhas, né? Porque a gente escolhe errado, mas a gente não tem que se culpar por essas escolhas erradas, né? Parece piegas, mas eu não acho. Aquela coisa de que eu fiz o melhor naquele momento, que era o que eu podia fazer, eu acredito nisso. Né? Você decide de acordo com aquele momento. Aquele momento poderia não ser o ideal, você poderia não estar tão bem, né? Assim, formada com as suas ideias, mas você escolheu ali. Pronto. No futuro você vê que a escolha não foi a melhor. Mas tudo bem. Não escolhi melhor, agora eu tenho uma nova escolha. Exato. Né? E claro que a gente sempre vai colher as consequências da sua escolha naquele momento. Agora, não se culpar pelas escolhas erradas ajuda muito você a seguir. Fundamental. Né? Então, ok, sabe? Errei, acabou. Mas a gente tem essa coisa, né? A gente valoriza muito o não, né? É engraçado. O sim a gente não valoriza. Né? Você vê que até na hora de conjugar o verbo, né? Quando você pergunta alguma coisa que a resposta vai ser positiva, ela não vem com sim, ela vem com a resposta verbal. Você pode ir amanhã? Posso. Você pode ir amanhã? Não. Né? É muito louco isso. O sim parece que ele tem dificuldade para sair da boca da gente, né? Sim, eu posso ir amanhã. Sim, eu quero te acompanhar. Você quer me acompanhar? Quero. É muito louco isso, né? Vou. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. E o não é facinho. Não, não quero. E você? Você tem alguma experiência que tenha sido vítima de inveja? Dizem que é o pior sentimento, né, que existe, né? Kiki, eu acho que tanto eu quanto você, acho que todo mundo, né,
A inveja, ela existe. A inveja é uma merda. Né? Pra todo a inveja mundo. é uma merda. Mesmo aquele que acha que não tem nada para invejarem, há alguém quem o inveje. Agora, acho que a inveja pior é a inveja velada. Né? Porque tem inveja que dá a cara. E que você é minimamente esperta, você percebe, sabe lidar com ela. Agora, tem aquela inveja que ela vem mascarada. Essa eu acho perigosa. Mas, sem dúvida, eu fui já e sou invejada, como eu também já invejei. Claro, não é isso que eu tô dizendo. É muito comum a gente ver uma situação que a gente não conhece nada. É aquela coisa, se todo mundo vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Exatamente. Então, assim, você não sabe nada da pessoa, você não sabe o que ela passou pra estar vivendo aquilo. Você não sabe efetivamente o que tá acontecendo. Ainda mais em rede social, que a gente só mostra o que a gente quer. Exatamente. Né? Você não sabe o que tá acontecendo. O maior índice de suicídio é com pessoas que se fingem felizes. Aí todo mundo, olha, fulano era não sei o que, influencer. Aí não sei o que, não se matou no outro dia. Né? Mas, e essa inveja velada, como eu estava dizendo, é a mais perigosa. Mas você sabe que a gente já tem haters, né? Nós, pode. Né? Nosso pode tudo, inclusive odiar. Meter a boca na gente, não tem problema. Pode, a gente quer. Mas o que acontece? Eu acho que... E é uma coisa que a gente conversou, né, Kiki? A gente conversou muito sobre isso. Eu falei, Kiki, a gente tem que estar preparada para essas porradas que a gente vai tomar. E às vezes a porrada vem de quem você menos espera. E às vezes a porrada vem fingindo que é um carinho. Sabe aquela coisa? Eu te amo, fingindo de brincadeira, de uma agressividade. Uma agressividade. Estou brincando, né? Foi brincadeira. Nossa, como você é sensível. Exatamente. Eu adoro isso, né? Adoro, como você é sensível. Mas sabe o que é pior? O que eu acho pior, assim... E isso eu não tô aqui julgando, porque cada um é o que consegue ser. Sem dúvida. E cada um tá num grau evolutivo diferente. As pessoas não acreditam que você pode mudar. Elas acham que se você, em 1920, na outra encarnação, você não comia carne vermelha, você tem que continuar não comendo carne vermelha. Mas por que você acha que Como ela virou a casaca desse jeito e agora come boi, né? Como? Uma coisa escrota, eu tô falando. Mas chega a esse nível de escrotidão. Inventei agora a palavra. E por que você acha que é isso? Por que você acha que é isso? Porque as pessoas não têm... As pessoas que acham que os outros não são capazes de mudar são as pessoas que não conseguem mudar? Eu acho que sim, Kiki. Eu acho que sim. Ou é só um julgamento? São pessoas que não enxergam que elas têm essa capacidade de mudança. A gente tem capacidade de mudar. Eu escuto muitas pessoas falarem, fulano não muda mais. Muda. Se quiser, muda. Se quiser, muda. Fulano pode querer não mudar mais. Isso e por que o fulano, às vezes, não quer mudar mais? Porque ele acha que ele é ótimo. Que ele é nota tá bom 1000, aquilo, que ele é você excelente, que tá errado, já tá falando. Que ele é uma pessoa ímpar. Isso. Entendeu? Isso. Eu vou mudar o quê? Eu sou maravilhoso. Aí a gente vai entrar no papo do ego, que né, não é o que a gente tá tentando falar aqui agora. Mas a pessoa, quando ela quer e tem consciência, ela muda. Também acho. Mas pra mudar, você tem que ter humildade. Muita humildade. E não é todo mundo que tem humildade. Não é todo mundo que tem humildade. Então, quem me conhece mesmo, sabe que eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas quem me conhece mais ainda, viu a minha evolução nesse quesito, né? Nessa evolução espiritual. E quem me conhece e me acompanha, acompanhou também essa minha evolução e fala, nossa, essa realmente é a Dani. Olha a mudança. E eu venho vindo nessa mudança. Agora, quem me viu lá há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? E me vê... 40 não, porque eu tinha 10 anos, mas enfim. Quem me viu na adolescência, na juventude, na faculdade e me vê hoje, né? Há quem diga, nossa, isso aí é balela. Né? Que hipocrisia. É balela, é hipocrisia. Falando em Deus, falo em Deus e encho a boca para falar de Deus, né? Deus o tempo todo. E agradeço a Deus por estar aqui agora com você, com disposição, sem dor de cabeça, sem dor no corpo. Quer dizer, agradeço por ter acordado disposta de manhã, com um pique de vir gravar. Eu agradeço o tempo todo. Eu criei esse hábito. Eu criei. E só faz bem pra mim. E é verdadeiro e você não tem que dar satisfação a ninguém. Né? E aí eu lamento por quem se incomoda. Né? Eu só posso lamentar. Assim. E agradeço, porque isso é legal. Quando você vê que você está incomodando, de alguma maneira quem sabe a pessoa não pensa, né? De alguma maneira você tá ali fazendo a pessoa pensar em algo, né? É que é muito difícil também, por mais simpático que a gente tem de ser, é muito difícil a gente entender a forma de raciocínio alheio. É muito difícil. Porque a gente não viveu a vida daquela Porque a gente também... Não é essa história? A gente não quer ser humilde, a gente não se revisita, a gente não se analisa, a gente não faz terapia, a gente não pensa em espiritualidade. Também, como é que você vai julgar tanto o outro? Então, você fala muito isso pra mim. Para de entender o outro. Para de tentar entender. Tentar entender. Para, né? Para de querer entender o outro. Entendeu? Pensa em você. O que foi isso de bom, de aprendizado? O que isso te livrou ou te causou? E o que você vai fazer com isso?
E é verdade, eu tenho pensado muito, assim... a gente tem que parar de entender, seja para justificar, seja para relevar o outro, né? A gente tem que pensar o que é que isso causa na gente. É claro, por exemplo, um projeto como o nosso, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, que é uma realização pessoal minha e da Dani, ideia da Dani, eu entrei nesse barco. Você vê como, até nisso, e as pessoas olham e falam, o que a Dani está fazendo com a Kiki? Realmente, há 30 anos atrás, o que eu estaria fazendo com você? Nada, né? Você andava com uma turma que não agradava a mim, porque primeiro que depois eu fui chutada, depois de verdade, ser chutada, você foi excluída. Depois de ser chutada. Mentira, brincadeira. Ela andava numa patotinha, assim, de meninas muito... né? Que nem eu tô hoje. Que nem a gente virou. Né? E aí, mas isso não quer dizer... Mas isso eu tinha quantos anos mesmo? Não sei, né, Dani? Bem menos de 27, né? Agora, ano passado a gente se reencontrou, e deu borogodó, deu liga. Que sorte a nossa. E que sorte. E que bom. Talvez se eu tivesse encontrado o Kiki ano retrasado, há 5 anos atrás, quando você era casada e vivia no Rio, talvez não tivesse dado essa liga. Então, eu acho que... E eu não fico pensando nisso. Por que você que... Porque tinha que ser. Porque se não tivesse que ser... a gente muda, graças a Deus, porque as coisas mudam, né? Exatamente. E porque a gente aprende, né? Outro dia eu também ouvi de uma amiga, puxa, mas né? A gente é fruto das nossas... Mas assim, se lamentando, né? A gente é fruto das nossas escolhas, por que a gente não fez isso, por que a gente não investiu aquilo, porque não sei... Aí eu parei pra olhar e falei, olha, fale por você. É bem grossa, né? Às vezes eu sou grossa. Não, você Às vezes eu sou grossa, mas... Aí eu fiquei pensando e falei, olha, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Né? Eu posso realmente... Hoje, a minha vida pode não ser a perfeição, né? Pode não ser o que eu quero hoje, né? É o que o Flavinho falou, do poder do agora. Exatamente. Mas, assim, eu não sei também o que pode ser amanhã, né? Eu vivo hoje, sou muito grata por tudo que eu vivi. Inclusive pelas más escolhas, porque eu não seria quem eu sou hoje. Exatamente. Né? Então, assim, eu não me lamento. E há quem diga, te ouvindo falar isso, ai, que hipocrisia. Que mentirosa, todo mundo sabe que ela tá toda ferrada. Mas, gente, eu sinto isso, é verdadeiro. O que né? é isso, o que você sente. Eu sinto, e sou muito grata mesmo por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi, por tudo que me invejaram, por tudo que me ajudaram, né? E a gente é fruto das nossas escolhas, eu sou quem eu sou hoje. Mas não, assim, com pesar, com uma nostalgia triste, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que... Assim, muitíssimo porque a história pelo contrário. não acabou, a história ainda está acontecendo. Eu acho que a gente fala assim, o poder do agora, a vida é agora. Eu diria um pouco mais assim, a minha vida é daqui pra frente. A minha vida é daqui pra frente, né? O que passou, passou. Né? A gente não é museu, não vive de passado, como o Fernando Henrique falava, que eu gostava disso, eu gostava dele. Eu não tenho compromisso com o fracasso. Se eu fracassei, passou. Eu não vou continuar fracassando porque eu fracassei um dia. O meu compromisso é com o sucesso. Se eu vou conseguir ou não, também são outros 500, né? Mas você tem que fazer as escolhas. E você faz as escolhas que você acha que vão te levar para isso. Tentando. Se não der certo, você aprendeu mais uma. Com certeza. Esse negócio só para fechar essa questão da inveja, né? Eu acho engraçado porque às vezes a inveja, ela vem de quem a gente menos espera, né? Às vezes a gente até espera. Às vezes a gente ainda se surpreende, né? Sim. Eu me surpreendo muito. A gente se surpreende. Mas aí a gente vê também o nosso grau evolutivo, porque a gente enxerga tudo isso e pra gente não muda nada em relação ao que a gente sente, até por essa pessoa. A gente sente até uma certa pena, né, às vezes, às vezes sente. Às vezes raiva. Às vezes raiva. Às vezes raiva e depois vira pena. Depois vira pena, né? Porque na hora é agressivo. Na hora a gente tem vontade de pular no pescoço. Então, até nisso eu tô melhorando. Né? Eu tô tentando também. O meu sócio é um que se ele assistir, que eu acho que ele não vai assistir, esse pode, mas se ele assistir um dia, ou alguém assistir e falar, a Dani falou de você. Ele é um que sempre me critica, né? E ele é meu irmão escolhido. E a crítica dele sempre é bem-vinda. E ele sempre fala pra mim assim, você é muito ansiosa. E eu realmente sempre fui muito ansiosa. E ainda sou ansiosa. Mas é uma coisa que eu tenho melhorado muito. E eu vejo essa evolução em mim, no meu dia a dia. Como eu reajo às coisas, às pessoas, ao que eu escuto, né? Hoje eu consigo... Ainda, por mais que eu tenha aquela ansiedade, por exemplo, no WhatsApp, a pessoa tá falando, eu ouvi uma parte, eu já paro e já respondo. Aí eu ouço outra parte, paro e... Isso é ansiedade. Sim. Mas hoje eu consigo pensar antes do que eu vou falar, quando a minha fala não vai agradar o outro. E isso para mim é um termômetro muito bom na minha ansiedade. Mas eu não sou mais ansiosa? Claro que eu sou, né? E eu não tô aqui para falar que eu não sou ansiosa. Mas
tem coisas que a gente vai vendo a mudança mesmo. Sim, a conscientização. E vai vendo essa evolução. E o meu sócio, por exemplo, falando dele, ele é um cara que até hoje, embora ele esteja comigo, não mais como era, todo dia, toda hora, mas ele não enxerga essa evolução. E isso no passado me chateava muito. É porque às vezes a pessoa porque se você prende. espera, né? E você cria expectativa que o outro vai ver a tua melhora e o outro não vê e você fica frustrado. Mas hoje até nisso eu tô melhorando. Eu já tô cada vez esperando menos de todo mundo. Né? E isso ajuda a gente a lidar até com a inveja. É bom e ruim, porque a gente... Eu sempre critiquei muito essa coisa assim, não, gerencia suas expectativas é que você sofre menos. Eu acho que é um pouco... Eu acho triste isso. Mas depois eu entendi, né? Claro que é triste. É legal você esperar o bom, o bem do outro, a evolução do outro, né? O crescimento, a generosidade. Eu quero esperar isso. Eu gosto de acreditar na vida. Pode me chamar de tonta, de romântica. Eu quero casar. Eu quero casar, eu quero acreditar. Mas deixa eu falar, gente, para não assustar, né? Mas não é com qualquer um. Não é casar de papel passado. O casar pode ser só morar juntinho. Gente, é isso. Né? Eu gosto da vida. Eu gosto de dormir de conchinha. Desculpa. Mas é uma delícia dormir de conchinha. Eu gosto de acordar junto, de chegar depois do trabalho e contar, de fazer planos. Eu gosto disso. Enfim, né? Uma hora eu vou achar alguém que goste, né? Com certeza. Fica na porta. Fica na porta da esperança. Esperando. É um jogo de chá ou é um marido? Dependendo do marido. Pedir um marido. Dependendo do marido, é melhor um jogo de chá, né? Enfim, mas eu não gosto muito dessa coisa de esperar pouco dos outros. Eu gosto de esperar bastante dos outros. Mas a gente vai aprendendo o que esperar. Porque quanto mais você espera, mais você frustra, não adianta você esperar o que o outro não vai dar nunca, não pode dar. Porque ele não tem. Porque ele não tem, porque ele não sabe, porque ele nem sabe que aquilo é uma falha, uma pendência, um desafio. Ele não vê aquilo. Então, voltando pro... mas que ninguém muda e eu também não gosto disso. Acho que muda, sim, a partir do momento que a pessoa queira mudar. Né? E não é mudar para me agradar, né? Quem sou eu? Mudar para ela melhorar. Mudar para ela melhorar, para ela ser mais feliz, para ela lidar melhor com as adversidades da vida, né? Mas ela precisa ter essa consciência. E não adianta só consciência, precisa de ação. Né? É aquela fé ativa. A fé ativa, exatamente. A famosa fé ativa. Nosso tempo tá acabando. Porque a gente fala pouco, né? Aliás, assim como a gente tem haters, a gente tem amigos. Graças a Deus. Né? Que tem lovers. Dão o maior apoio, né? Muito. Aliás, a esmagadora maioria é de lovers. E uma das coisas que a gente escutou, de poucas pessoas, foi pontual, né? É que a gente fala muito, mas a gente fala mesmo, que a gente se interrompe. E é jeito da gente às vezes se interromper, mas, a gente tá conversando na sala de casa. É um bate-papo, né? Não é assim que a gente conversa. Não tá gravando novela, episódio não tem roteiro série, pronto. Não tem roteiro. A gente se interrompe. Vezes vem aquela coisa na cabeça que você tem que falar naquele momento. E a gente, acreditem, eu não sei ela, mas eu me esforço muito para não interromper mais do que eu já interrompo. Eu também. Porque tem umas falas dela que eu falo, meu Deus, eu preciso falar isso. E eu travo, né? E eu acredito que você também. Mas isso é desenvolvimento, né, Dani? A gente tá aprendendo. Isso é desenvolvimento. Né? E a gente tá cada vez mais amiga, né? Que bom, isso é né? legal. Que bom, a gente tá que cada bênção, vez mais amiga. Que bênção, graças a Deus. Isso é muito legal. Então, já que ela me avisou que tá acabando, e sou eu que hoje, em tese, né, tenho que iniciar e terminar, a gente se despede, né? Pedindo que vocês não deixem de assistir todos os nossos pods. O próximo vai vir uma convidada. Já tá certa essa Temos convidada? duas convidadas são duas, maravilhosas. Né? Maravilhosas. Uma eu vou apresentar pro Flavinho. Pra ver se ele casa. Né? Flavinho, quem não viu o episódio passado vai ter que ver para entender quem é esse Flavinho, né? Quem é esse homem na ordem do dia. É o nosso convidado do pod passado. E ele tá louco para casar. Tô brincando, não tá, mas ele tá aberto ao casamento. Se alguém quiser, viu, e tiver alguma candidata aí, escreve pra gente. Tinder do Pode Tudo, onde tudo pode, inclusive tudo casar. Pode. A gente tá de olho nesse Flavinho aí, né? O Caco do Pode, porque o Caco é casado. E o Zé não quer. E o Zé namora e não quer casar. Então, o Zé tá fora. Até agora só tem de solteiro Flavinho. Mas a gente vai trazer outros aí. Brincadeiras à parte. Um beijo, né? Obrigada, beijo, Dani. Love you. Obrigada. Até mais, gente.